Fala, caçador de águas subterrâneas, mais um dia aí abençoado por Papai do Céu e caçando águas aqui, ó, juntamente com o grande Henrique aqui, tô conhecendo ele hoje. E quem tá aqui, ó, Negão, fazendo o mapeamento geoeletrográfico. Eu tava conversando aqui com o Henrique sobre bioindicadores. Eu pensava que eu ia dar uma aula pro cara, o cara foi que me deu uma aula. Escolhemos um local aqui bem interessante, pessoal, aqui, ó. Olha o tamanho da grama aqui desse local, desse capim, e a coloração da vegetação. Lembre-se que eu sempre falei da questão dos bioindicadores, então devemos observar os bioindicadores porque eles vão indicar a possibilidade de água subterrânea. Então foi isso que o Henrique estava me explicando e eu pedi para gravar um vídeo com ele, justamente para ele passar essa informação para vocês de uma forma bem interessante. Ele estava falando da experiência que ele já teve no meio rural, não foi, Henrique? Que você Sim, morou? Exatamente. Eu estava comentando com o Fábio aqui que eu morei um tempo na parte rural da minha cidade e lá a gente identificava lugares mais alagados devido à vegetação. Com a altura, a coloração dela, ela sempre indicava que era uma área mais alagada. E mais de 90% sempre estava alagada essa região, devido à infiltração de água por capilaridade, que justamente faz com que a vegetação ela cresça e fica com essa tonalidade bem mais forte. Ô Henrique, água por capilaridade, o que é isso, para o pessoal entender? Seria basicamente uma extração da água do solo, que ela vai justamente entrando entre as raízes da vegetação e ela dá essa coloração bem mais forte. É bem interessante que ela vai contra a gravidade, né? Exatamente, ela tem essa força de sucção do solo. Isso. Então, pessoal, se tem uma vegetação especial e ela succiona essa água por capilaridade, significa dizer que essa água está saindo de algum ponto. E muito possivelmente de uma água subterrânea, contida no espaço vazio de rocha. E é essa água que a gente busca na marcação do poço tubular d'água. Então aqui atrás, ó, quando eu estava caminhando lá, vi um ponto, então a gente fez a marcação. O Negão aqui, ele está fazendo o mapeamento e depois a gente vem para essa região aqui justamente para fazer esse mapeamento geoeletrográfico, para estudar de 0 a 300 metros, para ter uma possibilidade aí de uma água subterrânea de qualidade. Ô Henrique, esse loteamento aqui ele é bem grande, né? Sim, sim, ele tem em torno de 7,83 hectares. É bem grande. E assim, se não tiver água, as coisas não funcionam. Então a água é muito importante. Vocês fizeram aqui 2 perfurações, né? Sim, sim. A gente fez uma perfuração com 92 metros e outra com 55. E o interessante é que o Henrique acompanhou. O que foi que aconteceu nessas 2 perfurações? Na primeira perfuração com 55 metros, ela basicamente só foi rocha. Era só uma coloração, só o pó saindo da perfuração e não indicava água. Já na segunda, quando ela começou a indicar água, basicamente a poeira que tinha na região, ela parou. Aí isso foi até uma alegria até para os próprios perfuradores que estavam no local também fazendo o serviço. Exatamente, pessoal. Aqui é um cristalino, é uma rocha ígnea ou magmática, mais especificamente um granito. Então quando está perfurando é aquele pó cinza. É um pó que toma conta praticamente de tudo, né? Sim. Se você ficar perto, você começa a tossir muito e brincar, você fica asfixiado. Aí é complicado. Exatamente. E ele relatou uma coisa interessante. Quando a poeira baixa, é indicativo que pegou uma fratura. E que muito possivelmente vai vir água. E isso é uma alegria grande, né? Sim, sim. Todo mundo comemorou na hora. Já foi aquela movimentação bem mais alegre na questão quando cessou a poeira. Mas não teve uma vazão satisfatória, né? Não. A vazão foi muito pouca. Creio que foi por volta de 400 litros por hora. Isso, muito pouco para um loteamento de grande porte. Por isso que eu fui contratado para a gente fazer um estudo completamente detalhado para aumentar aí de forma significativa o sucesso na perfuração. Ô Henrique, essa marcação desses 2 poços perfurados foi feita por quem? Foi um rapaz de Caruaru, não lembro o nome dele agora, mas foi um rapaz de Caruaru que foi contratado pela nossa empresa para fazer esse estudo e essa perfuração. Certo. A marcação ela não foi feita pelo pessoal do maquinário? Foi feita pelo pessoal do maquinário. Do maquinário, né? Utilizou a metodologia da radiestesia, né? Isso. Exatamente. Essas 2 marcações, pessoal, foram feitas lá embaixo, num vale. Tem um vale bem interessante. Se vocês observarem aqui, ó, veja essa vegetação aqui, um verde bem intenso. Então ali é um vale que vem nessa direção. Então a marcação ela foi muito assertiva, porque foi num vale. Então no vale é um local que tende a acumular água por questões de gravidade. Porém é necessário utilizar metodologias mais refinadas para poder ter uma
indicação da profundidade a perfurar. Nessas duas perfurações, foi sugerido a profundidade ou só foi perfurando? Só foi perfurando só até a gente chegar em um determinado ponto que possivelmente teria água. Entendi. Aí uma parou com 50 porque ficou desanimado? Foi, não teve mudança da material. rocha, não teve nenhuma tendência a ter água. Aí finalizou a perfuração e foi perfurar o próximo poço. Já no segundo a gente já teve um ponto, mas teve essa pequena resposta de água. Entendi. Ô Henrique, na sua percepção assim, eu vejo que você tem uma sensibilidade muito bacana, já morou em zona rural, então isso é interessante. Na sua percepção, na sua sensação, lembrando pessoal que radiestesia é sensibilidade à radiação, à energia. Na sua sensação, você acha que aqui seria um bom ponto para perfuração? Sim, devido à questão que a gente tem de identificar essa parte da vegetação, é uma tendência bem forte aqui realmente ter água. Porque devido às características do local, devido também à vegetação que ajuda bastante isso, a gente consegue perceber que aqui a gente tem um ponto de água favorável. Entendi. Henrique, tu já usou a radiestesia alguma vez? Não, nunca usei não. Quer usar agora? Pode ser. Pronto. Eu vou dar uma orientação ao Henrique aqui. Ele tem uma sensibilidade, eu sinto isso. E ele vai usar as varetas radiestésicas, eu vou filmar. E vamos ver, eu vou mostrar o ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar ele... ele já viu... Não, ele viu mais ou menos ali que eu marquei um ponto, mas não viu exatamente o local. Então eu vou dar uma orientação a ele, eu vou entregar as varetas, vamos ver se ele vai exatamente para o ponto que eu fiz a marcação. Vamos lá fazer esse teste, topa? Topa, vamos. Água é vida, é a riqueza do planeta. Nada vive sem água, se ela acaba a morte chega.